Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Como é que tá vocês aí? Então, mais uma vez, a gente está aí na nossa escola bíblica dominical. Dia que é um prazer enorme a gente poder estar aqui e que, em nome de Jesus, essa aula de hoje possa ser uma bênção de Deus na tua vida. Amém? Então, vamos estar orando ao Senhor para a gente estar participando de mais uma lição, e ver o que Deus tem reservado para nós nesse domingo. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, a Ti, Deus, queremos Te agradecer. Te agradecer pela Tua infinita bondade, pela Tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, a qual nos concede, ó Deus, mais um dia. E que o Senhor possa, Deus, abençoar as nossas mentes, ó Pai, para que possamos aprender mais da Tua palavra, dos Teus desígnios, ó Pai, do Teu livro, ó, para nossas vidas, que possamos estarmos alinhados, Pai, com o Teu propósito preparado para nós. Por isso, abençoa nossa mente nesse dia, para que possamos aprender ao máximo e crescermos em graça e conhecimento para a glória do Teu nome. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, povo de Deus. Bom, recapitulando, a gente está com essa revista, a revista Querigma, com o tema A Bênção de Ser uma Bênção. E nós vamos estar entrando na lição de número 2, a lição de número 2, que tem como título Vida de Comunhão com Deus e com o Próximo. Bom, desde já, antes da gente poder começar, eu sei que você pode estar falando, mas eu não tenho essa revista, não tenho essa revista na CPAD, realmente não tem, essa revista. Eu deixo aqui para vocês, tá, igreja, o seguinte, essa revista a gente já deu, essa revista aqui nós já aplicamos ela há muitos anos atrás, tá? Eu acredito que já tenha mais de 5 ou 6 anos, tá? Essa revista. E essa revista ela tem exemplares dela lá na nossa igreja. Então, se você quiser, quem sabe tá vendo fale com a secretária, fale com a obreira Ana, tá? Veja se tem disponibilidade ainda para você, E você pode estar indo lá, tá escolhendo a revista, tá pegando a revista, se tiver disponível, no caso aí para você, tá? Que é como essa revista na época a igreja comprava, a igreja também recebia, então vinha muitos exemplares e ali a gente distribuía para os alunos, e alguns alunos acho que acabaram devolvendo e tal. Enfim, tem alguns exemplares dessa revista lá na igreja. Caso você queira levar para sua casa para você poder aprender mais, você estudar mais, fala com a obreira Ana, dá uma passadinha lá na igreja, para você poder estar levando para casa e estar aprendendo juntamente conosco aqui, amém? Vamos lá. Introdução. Diz assim, podemos observar que num passado não muito distante, as crianças, adolescentes e jovens, e mesmo os adultos, costumavam estar sempre envolvidos em brincadeiras que dependiam uma das outras. As ruas costumavam ter muita gente, e era conversa para lá, conversa para cá. Os pais, compartilhando as alegrias com os filhos, as pessoas sorridentes e felizes. Nos lares, as brincadeiras possíveis ali, e dependiam dos pais, irmãos ou mesmo coleguinhas. Dificilmente encontrávamos pessoas isoladas umas das outras. Hoje, vivemos uma realidade diferente, onde ruas se encontram vazias, crianças presas em seus quartos, brincando com seu videogame, ou computador, brinquedos, que já não dependem de outros para serem usados, ou limitam o número de pessoas a usá-los. O número de famílias que não possuem telefone em casa hoje é bem menor, facilitando assim as explicações para justificar a nossa ausência nos compromissos, sem que seja necessário ver o rosto triste de alguém quando dizemos que infelizmente não poderemos estar na sua festa de aniversário ou casamento. Não vemos mais a família reunida no café, almoço ou jantar, agradecendo pelo dia e pedindo que Deus lhes conceda uma boa noite de sono. Na lição passada, começamos a abordar algo sobre comunhão com Deus. E neste estudo veremos que a comunhão com Deus nos proporcionará um relacionamento de alegria e paz com os que nos cercam. Texto base, João capítulo 15,
João capítulo 15 vai falar sobre Jesus ser a videira verdadeira, né? E nós sermos os ramos, né? E dentro dessa realidade, nós vemos o seguinte. Quando Jesus ele fala sobre ele ser a videira e nós os ramos, significa que todos nós estamos interligados, somos interdependentes uns dos outros. E diante desse prelúdio aqui, nós vemos o comentarista ele ressalta sobre o fomento, né, das pessoas ficarem individualistas, né, ficarem individuais, solitárias e não continuarem com essa relação de interdependência entre os outros, né? E vamos dar prosseguimento, né, na nossa revista que faz a seguinte pergunta: o que é viver em comunhão com Deus? Diz assim: a comunhão que Deus propõe através de sua palavra é Ele mesmo quem a inicia. Vemos isto desde o Éden, quando se comunicava com Adão, a fim de não permitir que este viesse a se afastar, da mesma forma com Caim, quando este estava prestes a cometer o primeiro homicídio. Vemos lá em Gênesis 3:8 e Gênesis capítulo 4, versículo 9. A palavra comunhão propõe parceria, vida comum. E isto é, que Deus deseja que tenhamos com Ele o próprio Cristo. E fala sobre isto, buscando mostrar, inclusive, que somos totalmente dependentes desta comunhão para vivermos uma vida vitoriosa para vermos uma vida vitoriosa aqui e alcançarmos a vida eterna. Então, viver em comunhão com Deus é poder ser bênção para os outros, pois a vida de comunhão dá-nos o direito de gozar de seu reino, pois quando nos tornamos um com Ele, Ele nos faz herdeiros com seu Filho, e isto faz com que até mesmo o diabo fuja de nós. A comunhão proposta por Deus é para que tenhamos autoridade, alegria, paz e vida eterna em Cristo Jesus. Bom, quando a gente fala de comunhão, né, como eu estava dizendo aqui, comunhão é ter uma vida comum, ou seja, é uma parceria, é você ali ter coisas ligadas, interligadas com a mesma pessoa, né? Um exemplo, você tem ali a sua família, então quando você vive junto ali dentro da sua família, você tem comunhão com eles, porque vocês compartilham de coisas, compartilham das mesmas coisas, né? Vocês ali dentro da casa vai ter relação com seu pai, com sua mãe, vocês vão estar dentro do mesmo lugar, dentro de uma mesma casa, então vocês vão comer da mesma comida, né? Vocês vão compartilhar das mesmas dependências que existem dentro da casa, dos mesmos cômodos, né? Então vai ter o ir e vir, então vai ter justamente aquela comunhão, aquela relação, aquela interação entre um e outro, né? Seja na presença de um quanto na presença do outro. Então vão ter coisas em comum, né? E essa comunhão, ela é feita disso, por essa proximidade, pois quando vivem, né, juntos, as pessoas vivem em comunhão, existe conversa, né, existe diálogo, né, existe interação entre as partes, ou seja, essa interação, né, de um com o outro é o que nós chamamos de comunhão. Então, estar em comunhão é estar em contato, é estar interagindo com alguém. Então, quando eu falo de comunhão, né, com Deus, eu preciso ter essa interação com Deus. Caso eu não tenha essa interação com Deus, eu não estou tendo a comunhão. É como se eu estivesse falando, eu tenho comunhão com o Senhor, eu tenho comunhão com Deus, mas eu não oro, eu não interajo com Ele. É a mesma coisa como se você dizer que você mora dentro de uma casa, né? E você diz que tem diz que tem comunhão com Deus, mas dentro da mesma casa você não fala com a pessoa, dentro da mesma casa você não interage com ela, né? Dentro da mesma casa você não dialoga, você não tem nada, não compartilha nada. Então,
como existe comunhão dentro de uma situação dessa, dentro de uma realidade, dessa realidade? Então, nós percebemos que a comunhão com Deus é a mesma coisa do que isso. Então, estar com Deus é ter comunhão, assim como temos comunhão com a nossa família, com amigos, né, com esposa, marido, né, assim também precisamos ter a comunhão com o Senhor, né? E a comunhão com o Senhor, ela traz inúmeras coisas para nós. Primeira coisa, né, quando temos comunhão com o Senhor, isso aqui não está dizendo não, mas quando temos comunhão com o Senhor, né, o fruto do Espírito ele aflora em nós, ele fica mais evidente. Quando temos comunhão com o Senhor, né, as coisas não nos abalam. Quando temos comunhão com o Senhor, a plenitude de alegria. Quando temos comunhão com o Senhor, temos certeza, não ficamos em dúvida. Quando temos comunhão com o Senhor, né, nós nos sentimos renovados. Quando temos comunhão com o Senhor, nós percebemos de que tudo faz sentido. Quando temos comunhão com o Senhor, realmente nos sentimos que não estamos sozinhos, muito menos sequer abandonados. Então, para dar continuidade, vamos ler o próximo tópico que diz sobre as consequências da falta de comunhão com Deus. Vamos lá. O capítulo 15 de 1 Samuel fala-nos de modo claro sobre a consequência da falta de comunhão com Deus. Quando não há comunhão, consequentemente deixamos de ouvir, pois aquele que nos fala já não é mais nosso parceiro. Com relação a Deus, isto é pior ainda, pois como viveremos aqui sem a presença dele para nos orientar, sendo sabedores que sem ele nada podemos fazer? Não só isso, como nos mostra o texto proposto, tira-nos a autoridade e o direito às coisas do reino, como foi o com Saul. Automaticamente, deixamos de ser companheiros daqueles que fazem parte do reino, passando a perseguidores deste, e como Saulo e tantos outros fariseus de sua época, que várias vezes acham que o que fazem, o fazem em nome de Deus. Portanto, queridos, é necessário permanecer em Jesus e Ele em nós, para alcançarmos o que Ele quer. Então, vejamos, né? Quando eu estou sem comunhão com o Senhor, que eu não tenho essa comunhão com Deus, né? É como se eu me desligasse da videira, né? Nós temos ali a videira, vários ramos, é como se eu me desligasse da videira, deixasse de estar ali. Ou seja, eu perco a minha ligação com os meus irmãos, né? Todos nós somos um só corpo em Cristo. E todos nós estamos juntos, estamos unidos. E quando nós perdemos essa comunhão com Deus, é como se nós nos afastássemos, saíssemos desse corpo, né? E ali, muitas vezes, como Paulo, né, está falando, nós nos tornamos perseguidores, né? Que o que seria dizer perseguidores, né? É alguém que por não ter comunhão, trabalha ao contrário. Por que digo isso? Trabalha ao contrário. Venhamos, né? Se eu estou, né, em comunhão com Deus, né, eu estou interligado com todos. Agora, se eu estou fora, né, não estou tendo comunhão com Deus, ou seja, eu já não sou mais participante do que esse grupo tem direito. Ou seja, eu não tenho mais direito à vida eterna, eu não vou ter direito à comunhão com o Espírito, eu não vou ter mais essa interação do Espírito Santo em minha vida, eu não vou ter esse fruto identificado, né, evidenciado na minha vida, né? E lá em Tiago vai dizer o seguinte: aquele que constitui-se amigo do mundo, ou seja, que não tem comunhão com Deus, que é mais amigo das coisas do mundo do que é amigo das coisas de Deus, constitui-se ou forma-se
inimigo de Deus. Ou seja, ele, por estar fora, ele não está alinhado com a vontade e o propósito de Deus. E logo, se eu não estou alinhado com a vontade de Deus, eu estou fora dela. Então, logo, se eu estou fora dessa direção, eu estou indo ao contrário, eu estou indo contra a vontade de Deus. Ou seja, eu estou assumindo um papel de inimizade, ou seja, de ir contra. Ou seja, não estou dizendo que você vai declarar guerra, perseguir os irmãos em Cristo, não, mas você vai contra o que? A vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, eu estou indo contra, eu estou indo em combate, sabe? Deus tem algo para a nossa vida e eu não estou alinhado, eu estou contra. Deus está indo para cá e em vez de eu estar junto assim, não, eu estou contra, sabe? Eu estou batendo, eu estou em choque. E fica assim, quando a gente perde comunhão com Deus. Deus quer algo para a nossa vida e a gente quer outro, a gente não está alinhado. E ali, fica assim, indo um contra o outro, a vontade de Deus contra a sua vontade, sabe? O propósito de Deus contra as suas vontades e os seus próprios propósitos. Então, a gente assume esse papel de opositor, de se opor, né, à vontade de Deus. Então, por isso que a gente fala de inimizade, inimigo, porque inimigo não quer dizer que a pessoa é ruim, não é isso. A essência da palavra quer dizer o quê? Aquele que se opõe. E quem a gente vê que é o opositor? É o próprio diabo, é o próprio Satanás, porque a palavra, o nome Satanás, na sua origem, na sua etimologia, na sua morfologia, vai dizer o seguinte, que é opositor. Isso é o significado de Satanás. É opositor, aquele que se opõe, aquele que se coloca contra. Então, isso significa a palavra Satanás. Então, quando perdemos essa comunhão com Deus, nos tornamos opositores da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, esse é um perigo muito grande que eu começo a correr quando eu me afasto da vontade do Senhor. Mas eu vou te dizer, será que é por causa disso Deus vai deixar de amar? Não, jamais. Deus, ele ama o pecador. Ele nunca vai deixar de amar o pecador. Mas o Senhor, ele abomina o pecado. O Senhor, ele não tolera o pecado. Ele tolera o pecador. Mas o pecado não, porque o pecado é contra a natureza de Deus. Então, por isso é que se opõe, que tem choque. Mas você, quem sabe, irmão, que está me assistindo aí, e você já tá com dificuldade de buscar o Senhor, está com dificuldade de estar junto, orando, clamando ao Senhor, mas eu digo a você, se esforça. Assim, quando você está precisando tantas vezes de um trabalho, e o trabalho é longe, né? E ali, por conta de alguns reais, né? Tem uma motivação no seu coração para você às vezes acordar cedo, pegar ônibus, trânsito, somente para chegar naquele trabalho, para poder garantir o sustento da tua família, que você possa ter a mesma motivação para você poder buscar ao Senhor, porque o salário do Senhor é vida eterna. Não são reais que se aplicam aqui, que a gente sai, né? Vamos até brincando aqui, não os reais que você ganha, vai para o canto e perde tudo, gasta tudo, ou que vem alguém e rouba. Mas, gente, Deus, ele nos dá uma vida eterna, que é muito mais preciosa do que alguns reais. É muito mais valioso a comunhão com o Senhor do que uma hora extra, do que um valor que cabe ali dentro de um contra-cheque. Porque o Senhor, ele é um Deus provedor, ele é Pai, ele nos sustenta. Sabe, porque quando o emprego acabar e que a gente não tiver nada em casa, o Senhor, ele mesmo assim vai continuar provendo o que nós necessitamos. Vai ficar provendo o que nós necessitamos, o que precisamos ainda. Então, o Senhor, ele não nos deixa sozinho. O dinheiro acaba com o tempo, mas a bondade e o poder de Deus sobre a nossa vida, ele jamais acaba. Conheço pessoas que vivem a sua vida inteiramente para Deus e não tem falta de nada. Então, que possamos
né? Ter essa comunhão com o Senhor, ter essa motivação de buscar o Senhor, mais do que um salário, do que um dinheiro, né? Possamos ter a motivação de buscar o maior bem que nós temos, que é o Senhor, que é a vida eterna que Ele pode nos dar, que é ser vivos verdadeiramente com Ele, porque Ele é o Pai, Ele é a origem de todas as coisas, Ele é o Senhor, Ele é aquele que nos completa, né? Como disse lá em João 15, né? Ele é a videira e nós somos os ramos, e o ramo que não está ligado na videira, ele não está completo. Próximo tópico, a bênção de se viver em comunhão com todos. Vamos lá. A vida de comunhão com Deus proporciona-nos sabedoria para vivermos em comunhão com todos. A sua palavra fala de modo claro sobre isso, lá em Salmos 133. E do dever que temos de buscar em viver em harmonia com todos, lá em Romanos 12. Como já dissemos, no princípio, o próprio modo de vida que o mundo nos propõe hoje, através de toda essa nova era eletrônica, que mais nos isola do que nos aproxima, faz com que incorramos num erro gravíssimo, sobre o qual nos admoesta a palavra de Deus. Podemos observar que muitas vezes, sem perceber, somos levados a nos isolar, o que faz, na verdade, com que nossos problemas aumentem, pois a partir do momento que nos isolamos, passamos a contar somente conosco e até descartarmos a ideia de que Deus possa estar usando alguém para nos abençoar. Quando paramos para observar o que nos mostra a palavra de Deus em Atos 2, do versículo 41 e 47, descobrimos que a nova vida proporcionada pela conversão do Evangelho de Jesus é vida que contagia os outros, é vida de comunhão. Em Atos 2, 41 e 47, nós vemos ali o início da nossa igreja primitiva e que todos ali viviam juntos em plena comunhão e tudo era comum a eles e eles repartiam o pão, tudo que eles tinham, eles repartiam uns com os outros, né? Então, nós vemos isso, né? E percebemos o seguinte, ou seja, eles viviam unidos em comunhão, em plena alegria, né? Então, sabe, procure viver unido com a sua família, procure viver junto com seus amigos, procure viver em comunhão. Falamos bastante, né? Procure viver em comunhão, faça as coisas para poder envolver a sua família, evite ficar isolado, mas seja mais participativo com aqueles que estão ao seu lado. Por exemplo, para quem não conhece, né? Mas lá na minha casa, né? A gente a gente sempre gosta muito de jogo, né? De jogar, e a gente joga sempre todo mundo junto. Eu sempre desço final de semana, né? Na casa dos meus pais, né? Não é todo final de semana, mas a maioria deles eu tô descendo. E não, eu desço lá, aí encontro lá junto meu pai, minha mãe, né? Meu irmão, né? Meu sobrinho, minha cunhada, e todo mundo junto ali. E um dos hábitos que a gente tem, né? Que a gente sempre joga junto. A gente começava jogando dominó, né? Então jogava sempre 2 pessoas, 4, aí fazia o rodízio de quem era. Aí depois a gente viu um jogo que dava mais gente. Aí agora a gente joga Uno, né? A gente tá jogando Uno, aí joga Uno todo mundo junto. E ali é uma brincadeira legal, né? Que hoje já virou regra, né? Todo final de semana a gente tá na casa deles e aí tem que pelo menos um momentinho a gente jogar uma partidinha de Uno, né? E ali a gente vai jogando junto e ali a gente brinca, ali a gente zoa um com o outro, né? E é um momento muito bom, né? Que faz toda a diferença na nossa semana. Então, procure fazer isso, viver com a sua família, procure jogos, né? Que às vezes brincadeiras assim é bom, que traz, né, esse calor, essa alegria aí para a família, né? Joga aí jogos de tabuleiro, sabe? Tem o Twister, sabe? Joga Banco Imobiliário, o War, joga aí Uno, qualquer coisa que você for, joga dominó, mas procure jogar junto, viver em família, né? Viver com seus amigos, estarem juntos, isso é totalmente importante. E conversem, não perca tempo, mas conversem, tenha comunhão, curta, viva, irmão, porque essa vida aqui é muito curta,
Essa vida aqui, ela é pequena, né? Hoje a gente está aqui, amanhã podemos não estar, né? Hoje eu estou aqui falando com vocês, pode ser que semana que vem eu já não esteja mais aqui, mas isso, futuro, a Deus pertence. E por isso possamos viver e viver da melhor maneira, vivermos com qualidade, vivermos com vida, vivermos junto, porque o ser humano foi criado para ser um ser social. E nunca para viver sozinho, mas para viver em sociedade, viver em grupo. Então, os jogos, as coisas, os celulares, sempre tudo nos induz a ficarmos sozinhos, mas pelo contrário, que venhamos sempre a estarmos juntos, tendo plena comunhão com os outros, que eu tenho certeza que a nossa vida vai ser totalmente diferente. Então, em nome de Jesus, que isso seja bênção para você. Crie essas estratégias, fomente isso na tua família, fomente isso na sua vida, que isso vai trazer resultados fantásticos. E para a gente concluir, a gente termina aqui com o texto dizendo o seguinte: em nossos dias, mais temos ouvido da necessidade de se pregar o Evangelho que realmente vivenciado o Evangelho. Exemplo claro de se viver o Evangelho é viver em comunhão com Deus. É quando vemos Pedro e João a caminho do templo, usando da autoridade que lhes fora dada por Deus para abençoar a vida de outro. Quanto a se viver em comunhão com todos, destacamos o momento em que a igreja se põe a interceder por Pedro na prisão, isto é, fruto de um bom relacionamento. Não nos esqueçamos que a vida de comunhão nos foi proposta por Deus e que Ele mesmo deu o primeiro passo em nossa direção e que seu desejo desde o princípio, na verdade, é que sejamos um com Ele. João 17, versículo 21. E assim a gente encerra a nossa lição. Que Deus ele abençoe a tua vida. Seja um com Deus, seja um com a tua igreja, seja um com a tua família. Em nome de Jesus. E que possamos juntos vencer esse momento aí pandêmico, né? E em breve tempo nos reunirmos na igreja, né, para a honra e glória do Senhor. Não desista, meu irmão. Não se esmoreça, mas aquece teu coração, fortaleça, que eu tenho certeza que em nome de Jesus você vai viver da plena comunhão que o Senhor Deus tem para a tua vida. Amém? E é assim que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.